Como é que eu começo um podcast? Eu tinha que ter feito um curso sobre como começar podcasts. Acho que não existe. Não existe. Faz de conta que é o primeiro. Na verdade deve existir, eles devem ter cobrado R$19,99 por mês. E aí você pergunta pra pessoa quantos podcasts da vida você já fez, e a pessoa vai te dizer... Cri. Mas vai te cobrar. É lógico. Sim. Claro. Lance seu podcast já. Então vamos... R$19,99. Vamos seguir somente como um olá. Estamos aqui para mais um podcast para falar sobre mototurismo, para falar sobre passeios, viagens, treinamentos, competições dentro do universo mototurismo, abrangendo ali a motabilidade, que é uma dinâmica que a gente compete por uma qualidade de pilotagem compatível com o dia a dia e com o turismo. Nada de buscar dinâmicas de excesso de velocidade ou coisas incríveis e mirabolantes. É uma proposta para todo mundo. E para isso a gente está aqui com ela. Fala o nome completo, é muito grande para falar. Ficamos com Francis. É melhor. É melhor deixar só como Francis. Me apresentando aqui, eu sou Gabriel Thomas, proprietário e instrutor da Safe Rider Treinamentos. Estamos aqui com Lucas Pereira. Esse aqui é o meu estúdio, Boom Sound Design, que é onde a gente está gravando esse podcast. E quem vos fala, Francis. Sou psicóloga em formação, também sou auxiliar de instrução desse bonitão aqui, da Safe. É isso aí. Francis, a gente quer conhecer tuas histórias todas não, porque quantos 1000 quilômetros já rodou? Perdeu a conta? Cara... De moto. Como começou sua história de moto? Conta pra gente. A minha história de moto, ela começou primeiro tirando a carteira. Ok, esse ponto é importante, mas nem sempre é assim. Então, enfim, mas eu começo, na verdade, com moto, com 18 anos. Eu comecei com uma Suzuki Intruder 125. E a real era assim, a vontade era ter a categoria de moto para um dia ter uma Harley. Era um ponto fixo, assim. Um objetivo de vida, chegar a ter uma Harley. E eu tinha colocado para mim que antes dos 30, até os 30, era o limite ali para ter. Então, com 28 anos, eu tive a oportunidade de conseguir fazer isso acontecer. E foi quando eu tirei uma 883. Então, eu migrei de uma Suzuki Intruder 125 para passar ali para uma quase 900 cilindradas, né? E, enfim, era uma Harley, era o sonho, né? Aquela coisa que você fala, meu Deus, é isso! Não acredito que está acontecendo aí. Tá acontecendo, então foi muito legal, foi muito da hora. Que maneiro. E aí, como é que começou as histórias então com essa Harley? Porque as histórias antes ficou na Intruder, na 125, não teve outras? Tem algumas, assim, mas eu acho que são histórias que beiram um pouquinho de loucura, assim, então eu acho que deixa quieto. É feio falar. Não é feio, eu vou contar algumas, mas enfim, por exemplo, com a Trudinha, Trudinha? Trudinha, era o apelido dela. A Trudinha foi onde eu aprendi boa parte do básico de pilotagem, porque, sinceramente, quando você sai do curso do Detran ali, né, cara, você não tem noção do que é de fato pilotar uma moto, seja em cidade, em trânsitos maiores ou até mesmo em BR. É uma coisa que você tem uma dificuldade para conseguir manejar a própria moto e entender como ela funciona. A dinâmica é muito diferente de carro, óbvia, mas você se expor a essa situação ela é um pouco mais complicada. Então a Trudinha, ela foi uma escola à parte para mim por alguns pontos. A minha família não tem tradição alguma de motos. Na verdade, eles, assim, ficaram de cabelo em pé, né? No dia que eu falei, vou tirar a carteira de moto. Ai, pronto, quase infartado todo mundo junto, enfim. Mas uma das histórias com a Trudinha foi... existem alguns municípios ali perto de Cuiabá, eu morei muitos anos lá, e um deles se chama Chapada dos Guimarães. Então, é um destino turístico muito conhecido. E eu gostava de ir pra tomar banho de cachoeira, enfim, ficar por lá. E eu resolvi ir com a moto, ia sozinha, porque não tinha gente pra ir junto comigo. E fui, beleza. À volta, tinha um caminhão basculante passando numa descida. A pessoa não tinha noção das coisas
e resolveu ultrapassar o caminhão. Você imagina ultrapassar um caminhão em descida, ainda bem que ele estava vazio. Só que você consegue imaginar um caminhão basculante e uma motinha? Uma trudinha. Uma trudinha, 125 passando, né? Aquele motor, assim, coitado, tava ali gritando, pelo amor de Deus, né? Tipo, ali. Passei o caminhão. Mas o caminhão vindo assim, né? Na nuca, assim, a coisa. Então, assim... É aquela ultrapassagem que bate um arrependimento depois, entendi. Então, assim, essa é uma das histórias que, assim, vai na tentativa e erro. Só quem vai pra estrada de 125 sabe o que você é isso. Começa a aprender, né? Então, inclusive, quando eu passei pra Harley, um dos maiores pensamentos que eu tinha foi: ou eu aprendo a lidar com esse tipo de moto, porque motor, potência, tudo maior, eu preciso aprender a como pilotar corretamente, ou eu vou acabar me matando, justamente por esses tipos de experiência. Então, a real, assim, eu não tava afim de, né, virar um tomate. E foi assim que eu acabei indo, né, encontrando, no caso, a Safe e indo pro lado da luz. Pro lado da luz, digamos assim. Então você tá dizendo que você não entrou de cabeça direto numa 800 cilindradas que nem eu? Não, eu fiquei muito tempo com a Intruder. Eu fiquei ali andando uns 5 anos com ela. Mas eu acho que eu fiz as maiores loucuras com ela do que, por exemplo, depois que eu comprei a Harley e passei por outros cursos. Então, assim... Isso porque você ainda não ouviu as histórias com a Harley. Eu acabei de ficar com medo dessa menina. Assim, eu acho que... Pessoa jovem, né? Você acabou de tirar... Jovem. Uma jovem que tirou carteira... Você tem aquele afã de você querer falar assim, nossa, eu quero sentir, né, liberdade, não sei o que e tal. Então, eu me expus muito a riscos excessivos e totalmente desnecessários. Isso é fato. E foi uma das coisas que, com o tempo, eu fui aprendendo a olhar, e depois de sustos também, de olhar e falar assim, não precisa disso. Eu quero poder, sim, curtir essa situação, eu quero poder curtir essa liberdade, mas também, né, quero estar viva para contar, né, essas coisas. E quando foi a troca da moto, esse foi realmente o pensamento. Então foi quando eu comecei a procurar os cursos. Inclusive, no dia que eu tirei a moto da concessionária, o Gabriel tava lá. E ele me perguntou assim, e aí, tá tranquila? Eu falei, não, né? Pensa, né? Eu já tava um tempo sem pilotar a moto e ele comentou assim, né? Explicou como é que funcionava a dinâmica, inclusive sobre os serviços que ele presta e tudo mais. Eu falei, olha, eu vou saber se eu vou dar conta dessa moto na primeira curva, porque é quando a gente sente o peso, né? E realmente, ali consegui sair, não me bati, mas, né, quase, nossa senhora, quase a alma saiu pelo corpo, voltou, assim, umas 3 vezes, mas enfim. E aí começa-se a história realmente com a Harley. E no primeiro final de semana, eu tirei a Harley na sexta-feira, às 5:30 da tarde. E no sábado eu resolvi pegar a BR, assim, no contorno, porque, tô com uma moto, né, vamos... O contorno é sempre mais confortável e seguro, né? A pessoa, de novo, a pessoa não tinha noção, porque eu tava, assim, alguns meses em Curitiba. Na verdade, eu tava completando um ano que eu tava aqui, mas eu não saía, então eu não conhecia muito bem. Falei, bom, eu já tenho noção de estrada de carro, ok, de carro, não de moto. Então, peguei a moto e fui andar. E aí eu fui andar e resolvi que ia pra Morretes. E eu não sei por que passou na minha cabeça que eu não ia descer a Serra da Graciosa. Entendeu? Entendeu, né? Okay. Aí eu vi uma placa assim, eu tava lá na BR e vi uma placa assim, Morretes, né? Falei, vamos entrar aqui. E entrei. E aí eu não conhecia. Eu tava fazendo ali por 4 barras, então eu tava fazendo a parte da Estrada Velha. Serra Histórica. A Serra Histórica. Muito linda, por sinal. Então eu tava feliz da vida, porque tava um solzão, beleza, tal. E aí chegou o portal lá, que não é o portal mais conhecido, e eu virei à direita. E eu virar à direita, você vai literalmente pra Serra da Graciosa. E eu não sabia. Então eu fui, né? E eu comecei a ver que a coisa começou a funilar. E eu olhei assim e falei, meu Deus,
agora não tem como eu voltar, porque eu não conseguia voltar com a moto, porque, né, estrada Nossa, pequena. fazer a manobra ali pra voltar não rola. Exato. Cara, E eu só pensando no paralelepípedo. Sim! mas assim... Mas eu acho que ela nem sabia que tinha paralelepípedo. Não, aí eu lembrei, porque quando criança eu passei de carro. Eu falei assim, eu já passei por aqui. Menino, quando eu me dei conta da onde eu tava, aquilo vinha assim, suando assim. Eu falei, nossa, Deus, né, segura na mão de Deus e vai. Foi literalmente isso. Então eu fui me segurando em cima da moto. Eu não sabia se eu queria sair correndo ou se, né, se saiu minha alma e voltou depois de novo, enfim. Largava a moto no chão Eu e saia largava correndo. lá né, mas não tinha como. Falei assim, bom, agora eu tenho que ir. E foi. Fui indo. Eu sei que quando eu cheguei em Morretes, eu parei num posto de gasolina. Cara, eu abri a jaqueta, porque eu tava toda empacotada, né? Eu olhei e falei, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? E da serra, você lembra alguma coisa fora a estrada? Você lembra alguma coisa? Olha, nesse dia eu olhei muito pouco, porque eu tava mais concentrada em ficar viva, né? Em fazer a estrada e do que realmente olhar a serra. Passado essa situação, essa descida, eu subi. Aí na subida eu já fui olhandinho, porque pra mim a subida ela é mais tranquila do que a descida, principalmente num caminho do qual eu não tinha ainda percorrido com moto. Mas nossa, essa sim foi a primeira pra abrir, né? Nossa. Existem muitas outras histórias. Aí você vai escutar as histórias dela, você acha que ela é louca? Ela é louca de raiz. Assim, só um pouquinho, imagina. Nossa. Mas sobreviveu a essa, foi aí que você foi fazer o primeiro curso? Foi. Eu fui fazer o curso, inclusive, numa turma de, né, com os Beholders. Inclusive, agradeço pelo convite, porque era uma turma fechada. É verdade. Né? E ali foi quando eu entendi que quando você consegue, primeiro, conhecer o equipamento que você tem e começar a explorar ela com técnica, dando você tendo essa permissão para você poder errar, as coisas se tornam mais fáceis. Claro que depois que você aprende a parte mecânica, digamos assim, de você entender posicionamento, principalmente como funciona a física, de como você vai fazer esses movimentos, aí vem um outro trabalho, que é o mental. Então, chega um certo momento que você começa a entrar numa luta muito ferrenha com a tua própria cabeça. Do tipo, eu não vou conseguir, você vai cair, você vai cair, você vai cair. Parece que aquilo fica assim num mantra, né? E aí você tem que brigar. Não, você não vai cair, você não vai cair. A coisa tá andando, você tá fazendo lá a curva, lá, tá fazendo um zero. Você tá fazendo zero ali e tá o tempo todo assim dentro da sua cabeça, meu Deus, eu vou beijar o chão. Mas você não tá, você não caiu. Pô, tá rodando ali, né? Mas a cabeça fica o tempo todo, vai cair. Não vai cair. Então você tem que provar pra você mesmo, de modo mecânico, que é possível sim você realizar certas coisas, certas manobras e de uma forma muito mais tranquila, que você não vai cair, que você não vai, digamos assim, se estabacar, né? Então, só que você precisa se permitir essa situação, você precisa entender que existem outros caminhos. Então, foi isso, a grande sacada que eu tive nos cursos. Então, assim, o primeiro, quando eu fiz, nossa, eu saí toda dolorida, óbvio, né? Porque você sai ali tensa, né? Nervosa, coisa ali. Conhece uma história assim. Né? Não, eu cheguei em casa também, eu morri, né? Eu falei, cara, é isso, mas assim, com um sorriso dando volta, né? Uhum. Mas o trabalho mais difícil é realmente a mente entender que você precisa acreditar naquilo que você está fazendo, confiar nesse processo. Que é um processo que gera um medo gigantesco, né? Porque lidar com essa situação de equilíbrio, de uma queda iminente, alguma coisa assim, e você vai chegar a explorar numa parte até o limite dela, você vai se expor a essa situação, mas que você pode fazer. Então, se permitir essa situação, às vezes, é muito crítico pra nós, né? De falar assim, porra, eu não posso errar. Quem disse? Você pode. E deve tentar errar pra conseguir lapidar. Quanto mais lapidar, quanto mais refinar, ok. Só que como é que você faz isso? Treinando. É treino e treino. Então não tem... não tem receita mágica, não é dom. Não, gente.
É treino, treino, treino. Não existe o faça-te Não. motociclista. É a máxima que as pessoas falam. Ah, mas eu queria fazer só 2 horinhas de... Cara, Não tem como. não tem mágica. Não tem como. É um processo. E esse processo, sendo num lugar seguro, você fatalmente vai ter um resultado mais tranquilo. Porque o pior que pode acontecer é você cair, mas você vai cair num lugar que não tem carro passando, não tem gente passando, não tem nada acontecendo demais ali e você tá seguro. Sim, você mitigou praticamente quase todos os riscos, digamos assim, que, né, de uma colisão, de alguma situação que te exponha realmente num perigo iminente de morte. Então, já que você está num ambiente controlado e relativamente seguro, por que não? Eu preciso fazer isso, condicionar a minha cabeça, meu corpo, para entender que sim, existem riscos dentro de cidade, em estrada. Como é que eu vou agir nesse momento? Porque você tem, às vezes, milésimos de segundos para conseguir tomar uma ação. O acidente em si envolve vários fatores, digamos assim, né? Ou uma situação crítica que você precisa sair. E muitas vezes, eu escuto, por exemplo, principalmente o Gabriel comentar que a gente tem que olhar para a solução e não para o problema. E realmente é isso. Mas como você faz esse olhar para a solução se você vê que você está no olho do furacão? Sem surtar ou sem dar uma tela azul na cabeça, né? Para isso que a gente está ali, para dar essa direção, né? Exatamente. Então, o curso, ele me traz essa situação de como aprimorar. Porque eu sempre tive a vontade de me refinar como piloto. Mas não porque, tipo assim, eu quero ganhar uma competição, não sei o quê. Não, não é isso. Eu quero sempre estar melhor porque eu sei que eu vou percorrer outros locais, distâncias maiores ou locais de difícil acesso. Então eu quero saber como reagir nessa situação, se eu passar por uma situação crítica, como já aconteceu. Então, querendo ou não, os treinamentos, eles são extremamente necessários para isso. E eu me dou, assim, cara, muito por satisfeita e muito agradecida por ter feito e ter conhecido esse sujeitinho aí. mas principalmente pela questão de escola, de técnica, enfim. Porque você traz não só uma segurança, mas em compreender como funciona toda a dinâmica, te dá um outro olhar sobre o trânsito de maneira geral. E estrada? Agora falando cada moto tem um nome. Todo mundo tem que ter um nome pra moto. Ixi. Se você ainda não tem um nome pra tua moto, tá na hora de você resolver esse assunto. É tipo assim, você vai dar nome pra galinha que você vai comer? Cara, mas é que a galinha você vai comer ela uma vez, você vai digerir, Mas acabou. um dia você vai trocar de moto. Cara, mas aí... Eu não vou entrar tão profundo nesse assunto, porque eu não pretendo trocar minha polaca nunca mais. Tô falando das duas. Mas enfim. Mas assim, eu tenho a minha polaca. E esse indivíduo aqui, eu não sei nem qual o nome que ela deu pra moto dela. Mas não sei em que parte da história dela que aquilo se transformou. Mas a gente precisou batizar de pônei maldito. Era o pônei maldito, mas era batizado com suco gummy do inferno. Aquele troço era muito... Eu vou te falar que em toda a minha história com moto... Eu já rodei com muita moto, mas muita moto. Muita moto. Tipo... Tem semana que eu chego a rodar na mesma semana com mais de 20 motos diferentes. Na mesma semana. Porque acaba pegando a moto do aluno para levar, para buscar, para ir, para isso, para aquilo. Agora, acho que nenhuma me deixou tão desconfortável quanto o pônei maldito dessa menina. Então, assim, falando de histórias de estrada, não mais com a Trudinha, mas o pônei maldito. Eu não sei se antes até de virar o pônei maldito. Qual foi a primeira grande estrada? Na real, eu na verdade não dou nome para as minhas motos. A Trudinha pegou esse apelido por nome, Trudinha. Já é um nome, mas pronto. tá ali, enfim, né? Mas eu não tinha batizado a 883, conhecida depois como Pônei Maldito.
Mas vamos lá, né? O porquê desse nome. Depois de um tempo, eu fiz os cursos ali com o Gabriel e tomei gosto pela situação. Leia-se, né, que eu virei uma pentelha nos cursos. Já fazia. Enfim, e para além da 883, eu comecei a explorar outras motos. Então, por exemplo, a 883 era uma moto de entrada. E a segunda moto que eu peguei da Harley para andar foi uma Ultra. Assim, meia tonelada. E fui fazer pista. E aí, não sei porque eu achei divertido, as outras pessoas também acharam divertido, e aí eu comecei a falar, cara, eu quero saber como é que são as outras. E, inclusive, os proprietários, né, dessas motos me ofereciam para andar ali. Então, eu já não gostava, imagina, né? Eu falei, não, vamos, né? Então, eu comecei, enfim, a pegar outras motos, enfim, até o momento que eu comecei a me dedicar mais nos treinamentos e chegou um momento que isso virou uma parte mais com uma dedicação para competições. Então foi a hora que eu comecei a modificar algumas coisas na 883. A gente sabe que dentro da motabilidade se desgasta muito a questão de embreagem, freios, enfim. E aí, algumas trocas foram feitas na 883 justamente por conta disso. E a parte que realmente, assim, que fez ela se tornar o pônei maldito, né? Foi quando eu troquei os discos de embreagem dela. Eram de Kevlar. E isso gera uma pressão absurda no motor e junto na mão da embreagem. Para isso, eu troquei também o guidão, ele subiu. Então, eu fiquei com uma posição de pilotagem um pouco melhor, entre aspas, só que com uma pressão muito, muito grande na mão. Então, eu abria, assim, meio dedo da embreagem, ela saltava. Então, você tinha que refinar muito a mão. Você tinha que estar com a mão extremamente sensível. No primeiro mês que eu fiz essa troca, que eu troquei tudo junto. No primeiro mês, toda vez que eu ia sair no sinal, eu arrancava, eu cantava pneu sem querer. Puta merda, cara. Tipo, não era essa situação que eu queria, mas assim, eu tava com uma moto que tinha virado um monstro, digamos assim, né? Já tinha tomado um esteroide, digamos assim. E aí, dominar essa moto se tornou um pouco mais difícil. E teve um momento que o Gabriel foi pegar ela para fazer uma demonstração e ele não tava habituado com a moto, com isso. E aí ele subiu na moto e eu esqueci de falar, né? Que tava assim, dessa forma. E ele foi sair com a moto. Quando ele saiu, ele soltou a mão da embreagem, a moto deu uma quicada pra frente, assim, que ele quase beijou o chão. Aí ele olhou pra mim assim, e falou, meu Deus, o que você fez com essa moto? Isso aqui é um pônei maldito. E aí virou, e ficou. Aí ficou nessa frase, enfim, e acabou virando o apelido da moto. Então, na verdade, por questões de fazer não foi nenhuma adaptação, realmente foi uma troca para conseguir suportar o tanto que a gente usava para desgaste com relação a treinos, né? Então a moto, ela teve uma evolução, digamos assim, um upgrade meio grotesco com isso. Então, alguns exercícios se tornaram mais fáceis e outros se tornaram extremamente difíceis para eu passar, por conta do controle. Então, foi uma coisa assim que era mais fácil, por exemplo, eu pegar a moto dele, que é uma Road King Policy, pilotar ela do que pilotar a minha. E ela fica com os pezinhos. Eu fico assim, parece pior que bailarina, entendeu? Sabe a história da Jaca Motivação? Então, assim, era muito mais fácil pilotar a moto dele do que a minha, que era um titico, entendeu? Que a galera falava assim, meu Deus, mas é uma moto de entrada. Eu falei, vai lá pilotar pra você ver. Não vai. Vai porque vai dar ruim, entendeu? Então, são coisas que, assim, você vai aprendendo a lidar. Era uma moto que eu já tava pilotando já tinha um tempo. Já tinha um ano e meio, 2 anos. Se tornou totalmente diferente. E para cada moto que você pega para pilotar, é uma outra ciclística, é uma outra aceleração. Ah, é moto? Sim. Só que é um outro universo. É assim, isso a gente tá falando dentro das famílias da Harley. Agora imagina eu sair, por exemplo, né, da Harley Davidson e passar para uma esportiva. É outro rolê. Diferente. É outra situação. Então, assim, você tem que se adaptar a isso, se conhecer primeiro como piloto, as suas capacidades, daquilo que você consegue fazer e as suas limitações, que são extremamente importantes, compreender isso e saber com o que você está lidando. Você não vai chegar, subir numa moto super esportiva e vai enfiar a mão ali, dar o talo para sair.
calma, né? Vamos por partes. Se quiser, a não ser que você queira, né, cair, tem uns enfim. brinquedos agressivos. Assim, né? Então, você tem que também ter uma tranquilidade, uma serenidade para dar tempo para conhecer o equipamento que você está usando, né? E ajustar isso. São duas coisas. Você ajustar as técnicas naquela moto que você está usando e também entender quem você é como piloto. No momento que você sincroniza essas duas coisas, beleza. Aí sim você consegue realmente ter uma habilidade de fato com o que você está fazendo ou com o que você está usando. Fora isso, você pode ser o bicho, o cara em cima da Ducati. Você pegou uma Harley, você se estabana ali. Então, a gente tem que ter sempre uma humildade, na verdade, de falar assim, cara, eu posso ter anos de andar assim, estrada, sei lá, dentro até mesmo da motabilidade, enfim. Mas, por exemplo, vou pegar uma off-road e vou para um areião. Cara, muito provavelmente que nos primeiros 50 metros eu já beijo ali, compro um terreno, entendeu? Né? Dá aquela estabacada. Então, assim, a gente tem que entender que cada moto ou em cada situação é um universo diferente, mas estar aberto para isso. Então, histórias a gente vai ter milhões, não só eu, como acho que todo motociclista, enfim, vai ter alguma coisa assim que pega, assim, você fala, cara, putz, é isso. Então é essa situação. Mas o Pônei Maldito começou por essa história, foi a troca, principalmente do sistema de embreagem ali. É engraçado, né? Porque pra mim a minha experiência foi engraçada, porque você sai daquela motinha da autoescola e você em casa tem um desse. Aí a motinha da autoescola você praticamente... Você vira o guidão. Você vira o guidão completamente, né? Sim. Aí você chega, a tua moto faz isso aqui, ó, e acabou. Aí você sobe na moto. Tem uma coisa errada aqui nessa moto. O que tá errado aqui? E eu fico pensando até hoje, e se eu pegar e botar essa Ducati naquela pistinha da autoescola, eu acho que ela não faz. Então. Eu já fiz com a polaca, que dá pra fazer com qualquer uma, mas é caos. E cada moto, ela tem uma situação. Então, assim... Você transportar isso e falar assim, cara, é como se fosse uma tradução, né? Fala assim, putz, preciso primeiro aprender aqui como é que ela funciona e traduzir isso pra minha linguagem. Então, assim, os cursos, as viagens, enfim, toda a situação onde eu ando de moto, a vivência, né, digamos assim, de motoca, é como se eu tentasse traduzir isso de uma maneira muito simples. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, Francis, quando você viajou para algum lugar, sei lá, distante, enfim, o que você sentiu? Como é que foi? Qual foi a dificuldade? Então eu tentava falar o que eu realmente tinha de sensação. Porque falar em linguagem técnica, beleza. Mas na hora do sufoco, ou quando você tá cansado, aconteceu alguma coisa, sei lá, você não quer saber de linguagem técnica. Você quer saber realmente o que você passou. Você sentiu medo, felicidade, raiva? Lógico, né? Porque eu sou humana. Todo mundo passa por isso. Mas, assim, eu tive experiências maravilhosas com a 883, né? Com a Pônei Maldito. E recentemente troquei, agora eu tenho uma outra, não tem nome. É uma Lowrider ST. Ela é maldita de natureza. É um pouco maior que a 883. Assim, na verdade é o dobro de cilindrada, mas a dinâmica... Quase 1900 cilindradas. A dinâmica é um pouquinho diferente da 883. Nessa eu não pretendo mexer. Não precisa. Não precisa mesmo. Porque ela já é naturalmente encapetada, essa moto. Então não tem por que trocar qualquer coisa. Você já fez longas estradas com essa nova ou não? Ah, fez. Sim, fui, assim, considerando por tempo rodado... Sim, eu fui para Cuiabá, mas dessa vez eu não fui direto, né? Eu não fiz em um dia. Eu parei, né? Pra descansar. Que é saudável. Que com a 883 eu fiz diretão daqui para Cuiabá. São praticamente 2.000 quilômetros e eu fiz em 21 horas e 58 minutos. Então, assim... Você ia perguntar alguma coisa? Eu não vou julgar nada, porque, né, tem pessoas que gostam de sofrer.
Aham, claro. Verdade. Nem sei quem é, nem sei quem gosta. Você ia perguntar alguma coisa pra ela. Não, eu acho que a coisa mais maluca que eu fiz de viagem, assim, foi pegar um voo de São Paulo até Miami, e daí não dormir, né? Porque o voo é noturno. Alugar um carro em Miami e sair direto para Orlando sem descansar. E ir dormir no outro dia. Acho que foi quase 40 horas acordado. Caraca. Mas esse foi o pior que eu já fiz. Só que eu fiz de carro. Você ficou 22 horas na moto. Isso. Foi. É. Essa foi a segunda vez. A primeira eu não, fiz. Foi mais de uma vez. Então. Teve. Eu não trago gente normal pra cá. Então, essas histórias, na verdade, foram duas provas do Iron Butt. O Iron Butt ele é uma associação internacional que você tem provas de performance de longa distância. Então, essas provas foram feitas... essa categoria se chama Saddle Sore, ou, né, numa tradução muito literal, né, bunda de ferro. Você roda ali 1.640 quilômetros, aproximadamente. 1.610. Mas a gente põe Mil milhas. A gente põe uma margem de segurança ali, né? Sei. Não, mas a prova são 1.000 milhas. São 1.000 milhas. Então, seria ali 1.600 quilômetros em 24 horas. Você tem 24 horas para executar essa quilometragem. Então, a primeira vez que eu fiz essa prova, digamos assim, eu saí de Joinville e cruzei o Paraná todo, fui até Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e entrei para o estado de São Paulo. Eu parei em Araçatuba. A ideia nessa primeira não era fazer só 1.000 milhas, era fazer também a Ban Burner, que é 2.500. Então, assim, era uma certificação dupla. Mas eu tive uns pormenores no meio do caminho. O que aconteceu? Eu tive uma pane seca, faltando 10 quilômetros para chegar no próximo posto. E como é por tempo, eu falei assim, cara, lascou, né? E era feriado de carnaval, então não tinha uma alma viva passando, eu tava literalmente no meio do nada. Eu tava na travessia de fronteira entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. Sozinha. E com a 883, no caso. Eu olhei e falei, putz, lascou, né? Mas aí teve algumas pessoas pararam. E aí eu contei o que tinha acontecido, que eu falei, olha, eu só preciso de meio litro, 1 litro de gasolina para chegar no posto, né? Aí foram foram extremamente gentis, enfim. Abasteci e continuei. Quando eu parei no posto para abastecer, aí fiz os cálculos, falei, cara, dá tempo ainda de fazer pelo menos a primeira certificação. Então, foi o que aconteceu. Consegui concluir a primeira certificação. Só que para a segunda ficou muito apertado. Então eu estourei o tempo, eu concluí os 2.500 quilômetros, mas assim, com o tempo estourado de 1h30. Entendeu? Putz. Mas assim, tava feliz, nossa, felizaço, assim, por ter feito aquilo. Mas eu acho que o mais legal de tudo foi, assim, essa situação, ela é uma situação que te põe praticamente em extremos. Porque você passa muito tempo acordado. No meu caso, eu tava sozinha. Literalmente. E assim, você vê o dia nascer, né? O sol nasce, o sol cai, você tá ali rodando, e você vai passando por situações assim, onde você fala, cara, abre muito tua mente, né? Você fala assim, putz, questão de, por exemplo, de eu sair daqui pra uma esquina, que no início era o meu grande desafio, já foi, nossa, meu, que maravilhoso. Quando eu fiz essa prova, eu entendi por que as pessoas querem, por exemplo, ir para Ushuaia, Alasca, ou por que tem gente que dá a volta ao mundo andando de moto. Porque você compreende que o ponto de partida e o ponto de chegada é uma questão muito relativa de tempo. Já não é uma coisa impossível de você concretizar, de falar assim, nossa, é uma coisa muito... Cara, é muito para além. Ah, nossa, eu nunca imaginei que eu fui pro Ushuaia ou poderia ir pro Ushuaia. Cara, você chega. A moto com certeza vai chegar. Só que você tem que saber em qual ritmo você vai. Então, isso é muito massa. Ritmo. Eu assim, de moto, eu nunca fiz uma loucura assim de pegar e ir tão longe, mas eu acho que mais recente foi ano passado, 2023, né? Eu fui pra Escócia. Que da hora. Aí peguei
até comentei no podcast, que eu peguei um carro 7 dias. Tinha uma semana para sair de Londres e até a ponta da Escócia, lá em Inverness, e voltar. Aí teve um dia específico que bateu a ideia da gente saindo de Inverness, que é, assim, tem um lago, o Lago Ness, tem um riozinho que conecta com o mar, e é a cidadezinha que fica bem ali naquela baía ali. Aí veio a ideia, vamos sair de Inverness e vamos até Glasgow, que é a maior cidade da Escócia, se não me engano. Aí paramos num lugar que chama Culloden, que é um campo de batalha famoso lá, isso bem de manhã. Aí eu pensei, pô, já gastamos 2 horas aqui, a gente saiu 8 horas da manhã, 10 horas ali, aí até Inverness mesmo, a cidade Inverness de Culloden até Inverness, dá o quê? Uns 40 minutos. Pegou, chegamos, almoçamos em Inverness. Só que daí, de Inverness até Glasgow, se você for pelo lado leste do Lago Ness, diretão, dá uns 500 quilômetros mais ou menos. Só que é uma estradinha simples, né? Pista simples. Aí veio a ideia, mas temos horas o suficiente para ir até a entrada da Ilha de Skye, que é um lugar absurdamente lindo. Eu falei, quer saber? Tem um castelo que fica no meio de um lago. Nossa. E assim é o que divide os dois negócios. Eu falei, quer saber? Vamos, só vamos. Aí a gente chega nesse castelo, era acho que umas 3 da tarde, um negócio assim, 4 da tarde, alguma coisa assim. Só que dali até Glasgow é uns 600 quilômetros, praticamente. Enfim. E aí não tinha hotel reservado em Glasgow, então tinha que pegar e ir até Glasgow. E o resumo da ópera é, quando você chega no final do dia, eram umas 8 horas da noite, só que isso era em junho. Verão pra eles. Escurece quase meia-noite. Aí a gente parou no meio da estrada, assim, num vale. Não tinha nada por quilômetros. Quilômetros, assim, era 8 da noite, só que tava começando a baixar o sol. Aí a gente só pegou e parou ali meia hora. Aí o resumo da ópera é que a viagem foi se prolongando. Vamos mais 100, vamos mais 100, vamos mais 100, vamos mais 100, vamos mais 100. Quando vê, quase meia-noite, a gente chegando no hotel. E a gente tinha rodado uns 900 quilômetros, assim, no mesmo dia, assim. Tudo de estradinha, assim. Aí eu fico imaginando, esse é um lugar, assim, que se for fazer de moto... Nossa, maravilhoso. Aí não vale... Quando você for, me chama, tá? Virou aquela coisa, assim, de... Nossa, a gente tem que fazer esse lugar de moto. E virou quase pretexto pra aprender a andar de moto. Sim. Mas é um dos lugares, assim, acho que deve ser um dos melhores lugares para fazer de moto, assim, porque a estrada é boa, não tem tanto posto, assim, tem que se planejar um pouquinho, mas... enfim. Tem lugares para parar. Essa parte do planejamento da viagem, o Iron Butt, por exemplo, essência... Eu tô com um amigo que... Foi ontem, né? Que me ligou perguntando dicas sobre como fazer o Iron Butt, o que era importante e tudo mais. Cara, a essência do negócio é planejamento. Você tem que saber cada parada que você vai fazer. Você tem que estar bem resolvido com isso, porque senão faz igual. Inclusive, depois que eu voltei, eu fui rever o planejamento. Por que tinha dado errado? Porque, assim, na base é exatamente isso. O Iron Butt, você tem que ter um planejamento muito detalhado, principalmente das paradas. No meu caso... A 883, ela tem um tanque pequeno, é 12 litros e meio. Então eu faria mais paradas do que com as motos que as pessoas geralmente rodam, que tem um tanque maior. E aí eu fui entender aonde que tinha dado a zica. Justamente nessa parte da fronteira, tinha um vilarejo onde tinha posto de gasolina. Só que eu não tinha visto que era um vilarejo, eu achei que fosse uma cidade, um pouquinho maior, assim. Eu vi a placa, mas como eu vi estrada de chão, eu falei, cara... Não é ali, entendeu? E continuei na BR. Falei, vai estar mais pra frente.
E esse mais pra frente não vinha. Eu já tava ali na reserva e aquilo foi me bater no desespero. Enfim, depois eu fui conferir no Google pra saber aonde que era esse lugar onde eu tinha que parar. E aí eu tinha realmente que pegar essa estradinha de chão, que não dava 1,5 km. Então, assim, cara, a hora que você fala, ok, beleza. Mas, enfim, lição aprendida, né? Foi uma experiência surreal pra mim. Ela literalmente me transformou como piloto, assim. Não tenho palavras pra descrever sobre isso. É uma terapia você ficar tantas horas assim sozinho na moto. Porque no carro você ainda tá... Você tem mais recurso, tem o som, você tá acompanhado às vezes. Na moto, por mais acompanhado que a gente esteja, a gente vai escutando a voz da pessoa aqui no comunicador, mas você não tá uma interação tão visual e você entra naqueles momentos de silêncio e aquilo dura. E esse silêncio ele vira literalmente uma terapia, uma autoanálise. Aí você imagina, né? A pessoa, a psicóloga, fica ali, né? Naquela conversação. Cara, foi assim. Foi maravilhoso, porque, como o Gabi tava falando, você tem uma autoanálise muito grande, porque são coisas. Quando a gente anda de moto, eu acho que nisso eu posso falar por praticamente todos os motociclistas, independente da vertente. Chega um determinado momento, quando a gente está em cima da moto, que a gente começa a parar para pensar sobre a vida, analisar o que a gente quer, onde já chegou, enfim. E ali você tem tempo de sobra para fazer isso, sabe? Então, não foram poucas as conversas que eu tive, sejam comigo mesma ou, enfim, com Deus ou com qualquer entidade que as pessoas acreditem, de olhar e falar assim, primeiro, como eu sou sortuda de estar ali, de estar fazendo, de ter saúde para aquilo, estar viva para passar por aquela experiência, por aquela vivência. E, enfim, aí a gente vai entrar numa seara gigantesca se a gente for entrar nessa situação. Mas a moto, ela é algo, sim, um instrumento terapêutico para as pessoas. Isso com toda certeza. Então é algo que a gente, sim, utiliza como recurso, principalmente de válvula de escape, né? Então, as pessoas que não têm moto, que não andam de moto, falam assim, mas por que você vai ali, né? Fica lá descabelado, passa frio, calor, enfim, coisas assim. De fato, você passa calor, frio, pega chuva, né? Fica cansado, mas o bem que faz isso internamente, não há dinheiro no mundo que pague. Porque é algo que te revigora internamente. Então, obviamente, eu vou andar de moto por muito tempo. Eu acho que pra andar de moto mesmo, assim, você só entende depois que você começa a andar de verdade. Exato. E eu digo assim, moto que você tá ali não como um meio de transporte necessariamente, né? Porque eu acho que se você tá tratando como meio de transporte, eu acho que meio que perde esse sentido um pouco. Ela não é um meio de transporte só, acaba sendo um meio de vida, né, a história toda. Que é uma coisa que eu tenho falado bastante. Por mais Pônei Maldito, Esportiva ou a Polaca, quando a gente está em cima da moto, num determinado momento ela deixa de ser a moto. Ela é você. Você não está interagindo com o painel, ou com isso, ou com aquilo. Você não tá manipulando ela é você. E a moto se tornando você, é você e o caminho. Você está ali praticamente voando. Você não está voando porque a moto é tão você que você sente o asfalto embaixo do teu pneu como você sente o chão embaixo do teu pé descalço. A gente vai ganhando essa sensibilidade com a moto e essa percepção com ela e deixa de ser a moto. É por isso que eu falo a história do meio de vida, porque não é só um transporte, a tua vida está ali. Você está vivenciando uma história, a primeira vez passando na Estrada Graciosa, você não vê nem que passou direto do pastel. Você tá com fome, o pastel passou, você nem viu o pastel. Eu tenho um amigo, e essa história a gente vai trazer para contar aqui. Cara, era fazendo um Iron Butt, a gente fez os 5 estados, as 5 capitais, né? Floripa, Curitiba, São Paulo, Rio, Vitória, num dia. E,
cara, num descampado gigantesco nascia uma superlua. Que da hora. Uma superlua vermelha subindo assim do descampado. Era uma baixada, né? Então ela subindo gigantesca num ângulo de 45 graus assim com a gente. E era a primeira grande estrada dele. Ele me acompanhou, tipo, não vou, que vai ser muito legal e tal, mas nunca pegou a estrada à noite, isso era de noite. Começou a surgir a superlua, cara, no comunicador. Cara, olha que maneiro, uma superlua. Ele, que lua, Gabriel? Ali, velho, uma superlua, cara, era o tamanho desse holofote. A superlua nascendo, ele, que lua? Não tô vendo lua. Eu, cara, na direita. Não, tô focado aqui no caminho. Vai. Véi, você não tá vendo? Não tô vendo. Eu perguntei, Exato. depois não viu a superlua. Mas é porque você tá com a cabeça ali ainda muito tenso. Mas quando isso vai desaparecendo, você é capaz de absorver tudo aquilo. E esse é o grande barato. Você vai sentir a estrada, teu pensamento tá ali como uma meditação, que além da gente falar mototerapia, fala motomeditação. O pensamento tá ali fluindo sozinho, por isso vem todas essas ideias, e você tá sentindo aquele ambiente, é muito louco. Por mais que seja fazer 1.700, 1.600 quilômetros numa tampada só, é maluquice. Mas tem um Tem um lado quê ali legal? terapêutico naquilo. É. É estranho, mas é legal. Mas a moto... Cara, seja a moto que for, é um negócio muito legal. Sim. É muito legal. E você fez quantas vezes esse tipo de viagem de Iron Butt? Do Iron Butt foram 2. Aí eu tenho algumas programadas para fazer esse ano, né? Então vamos aguardar próximos capítulos. Viagem de gente normal você faz? Acho que eu faço. faço O sim. que você já fez de viagem de gente normal legal? Bom, acho que primeira viagem que eu fiz de gente normal, vamos colocar assim, foi a primeira viagem. Foi pra Florianópolis, tava tendo um evento e desci com uma amiga minha e a gente foi à noite, então foi a primeira estrada, serra, noite, pegamos chuva, trânsito, congestionamento, então aquela vivência já assim, né? Tipo o plus da estrada, beleza, vida real. E foi muito legal. Teve pra Campos do Jordão, São Paulo, pro interior do estado também, então assim, já teve algumas viagens de gente normal, né? que eu pude fazer e foi muito bacana. É massa assim porque você tá em grupo, você conversa mais com as pessoas. Porque uma coisa é você viajar sozinho, né? Então você vai ali por tempo, eu quero chegar, enfim, para onde eu quero. É uma outra vibe. Quando você tá com um grupo, e a dinâmica muda, óbvio, né? Mas o pensamento também é outro. Então você curte mais, eu acho que você relaxa mais. Pelo menos eu sinto isso quando eu tô em deslocamento em grupo, principalmente pros bate-ficas, né? Que a gente fala, vamos pra tal lugar, vamos passar um final de semana, tipo, vamos pegar uma praia, vamos, sei lá, vamos ir pra uma serra, não sei, vi um restaurante massa lá. Vambora. Então, tem um festival de música em tal lugar. Vambora. Vamos conhecer. E aí o giro é outro. Mas assim, são viagens que você aproveita de uma outra forma. Então é mais nesse sentido. Acho que o grupo tem aquela rede de segurança ali, de certa tem maneira, todo. né? Isso até eu até queria te convidar para num outro momento a gente fazer um bom bate-papo sobre grupo. Ok. Falar, porque é muita história. Tem. O grupo ele tem uma graça diferente, um charme diferente. Sim. Você não fala com todo mundo. Claro. É caótico pensar em falar com todo mundo. Grupos pequenos, viajar, tipo, nós 3, mais 2, 3 motos, pô, sossegado, todo mundo fala, mas ainda assim já começa a ficar meio caótico. Agora, quando o grupo estica, você fecha. Então, a partir do momento que você sobe ali para 20 motos, seja 20, 50, 80, 200, 300, 500 motos no mesmo comboio, foi o maior comboio que eu já lidei em estrada, acaba virando mais ou menos a mesma coisa.
mas é uma logística e uma percepção Totalmente completamente diferente. A gente já está começando com as viagens em 2 motos, vamos começar a botar 3. Você vai crescendo, isso fica mais legal. Mas é um bom assunto para a gente... Se a gente aceitar esse tipo de maluquice aqui de volta, o que você me diz? Eu acho que dá certo. Abrir um precedente para um Acho que segundo dá. capítulo desse bate-papo? Acho que dá. Da boa, quem sabe? Da boa. Você tolera a gente aqui mais um pouco em outros momentos, Acho que sim, Lucas? acho que sim. E tem bastante história também de grupo. Nossa, Boa. tem histórias boas. Bom, então eu acho que hoje a gente para por aqui nesse. Eu acho que sim, Pra né? Porque deixar. senão a gente vai entrar em mais Nossa, uma hora se inteira de- abrir outra aqui, vão manter então dentro desse time. Vamos E- ficar pra sempre aqui. E a gente já marca um outro momento para conversar de novo com a Francis. Foi muito legal, obrigado. Obrigado por estar do meu lado nas bagunças todas, nas minhas maluquices também. Nas suas maluquices, eu tenho medo de acompanhar ela nas maluquices dela. Doido se entende com doido, né, cara? E você é bem-vindo para começar essas maluquices com a gente também, meu querido. Bom, de doido aqui todo mundo tem um pouco, né? Exato. Porque primeiro, pra subir numa moto, já tem que ser meio... Não é doideira. Tem que aceitar o risco ali. Aceitar o risco é válido. Sim. Mas aceitar o risco, esse aceitar o risco é um aceitar o fato de que a coisa mais perigosa que existe é estar vivo. Você não tem como dizer se essa doida que nunca aconteça, mas pega e roda 2.500 quilômetros em 24 horas. Não é 36. 36. Faz a maluquice toda e roda e passa entre caminhões e maluquices e tal. E chega, para no hotel. Nossa, que viagem maravilhosa. Daí desce no lobby do hotel, aí vai sair na rua para comprar um pão na padaria, vem um maluco de carro e atropela. A vida é assim, isso. cara. A vida é assim. isso. Eu já perdi amigos motociclistas. Eu perdi mais amigos motociclistas para doenças do que para estrada. Então, perigoso é estar vivo. O importante é aproveitar esse tempo que a gente tem aqui para fazer as maluquices que tem vontade. Concordo É isso aí. plenamente. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Obrigado, Francis Elizabeth, o teu nome completo. Valeu, Lucas. Obrigado Valeu. de novo pela parceria. E, gente, até a próxima. Beijo grande. Francis, quer dizer mais alguma coisa? Só agradecer. Obrigada pelo convite a vocês e no que precisar, estamos aqui para contar as maluquices, né? Lucas, E logo tem mais, né? semana que vem tem mais. Vemos vocês na semana que vem. Beijo grande. Valeu, galera. Tchau, tchau.